ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo, isso mesmo, mais um vídeo para a gente conversar. Aqui é aquele nosso papo da semana, um pouco tarde, né? Essa semana foi um pouco tarde, mas nós conseguimos um tempinho. Agora são 1h30 da manhã, mas estamos aqui firmes e fortes para falar um pouco, para você bater um papo com você. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos horários dos cultos. Meus irmãos, horários do culto. Ninguém fala disso, né? Ninguém abre o coração, ninguém fala desse assunto, porque é um assunto muito espinhoso. É verdade, é um assunto muito espinhoso. A verdade é que o horário dos cultos tem sido colocado para as pessoas e as pessoas têm que segui-los. É verdade, hoje eu faço parte de uma igreja que ela preza pelo horário do culto. Se o culto começa às 18h30, às 18h30, exato 18h30, o culto vai começar, mesmo que não tenha ninguém no seu local, né? E termina às 9h em ponto, ou antes, para que os irmãos possam voltar para casa em segurança e tranquilidade. Mas não é assim nas outras igrejas. Nas igrejas que a gente tem visto por aí, pelo Brasil afora, infelizmente, alguns pastores ou alguns pensamentos que são pensamentos, que ao meu ver, são pensamentos, às vezes, desculpa da expressão, mas às vezes são pensamentos que dão a impressão de serem egoístas. Porque o povo que está indo na igreja, está indo com o coração aberto. Muitos dos moradores das igrejas, muitos dos crentes das igrejas, muitos dos crentes das igrejas, são moradores de comunidades, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. São moradores de lugares que são longínquos, lugares longe, e que, para eles retornarem para casa, tem que pegar ônibus, tem que ir a pé, tem que andar léguas. Eu estou lendo um livro sobre heróis da fé e vendo quanto, por exemplo, John Wesley andava para pregar o evangelho. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que se encontram com Cristo, que têm uma vida nova com Cristo, que aceitam Jesus como seu Salvador e passam a frequentar a igreja com todo ânimo, toda alegria, porque nasceram de novo, tiveram um encontro com Deus. Mas eu fico pensando daquela senhorinha, daquela irmã que tem 3, 4 filhos, que sai da sua casa para ir à igreja e termina o culto 10h30, 11 horas da noite. É muito ruim isso. Uma igreja que não preza pelo seu horário ou por cumprir um horário de início e de fim, é uma igreja que ela está fadada a perder as suas ovelhas. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. É porque muitas denominações, principalmente denominações pentecostais, têm a mania de dizer, e isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, tem a mania de dizer que o culto aqui tem horário para começar, mas não tem horário para acabar. Veja bem, eu não estou falando de uma exceção à regra, de uma vez ou outra do culto ultrapassar um pouco, ou do Espírito Santo agir de uma forma poderosa e o culto não ter um horário fixo para acabar. Eu estou falando de continuidade, eu estou falando de persistência nessa forma de fazer culto. O culto começa numa hora e não tem hora para acabar. Eu já fui pregar uma vez numa igreja, tive a oportunidade de ministrar numa igreja, em que eu cheguei lá às 7 da noite, o culto era às 7h30, cheguei um pouco mais cedo, fiquei lá com os irmãos, o culto começou às 7h40 aproximadamente, cantou o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, o grupo E, dançou a coreografia número 1, coreografia número 2, teve uma peça, teve um jogral, teve oportunidades dos irmãos, e o pastor me passou a pregação exatamente às 10 horas da noite. Amados, 10 horas da noite, aquele povo que eu já via que estava cansado, quando eu cheguei, a igreja estava cheia, a igreja estava lotada, animada, alegre, feliz, porque estavam adorando a Deus. Com o tempo, eu fui vendo que as pessoas foram se levantando e foram indo embora. Às 10 horas da noite, eu vi que apenas a metade da igreja estava presente. Não, gente, eu não estou fazendo questão se tem metade das pessoas ou outra metade. A mensagem foi uma bênção, foi ótimo, foi uma bênção mesmo. Porém, poderia ter abençoado a outra metade, que foi embora. Isso por quê? Por causa do horário. O culto, irmãos, terminou às 11 horas da noite. Eu tinha que retornar para minha casa e, naquele momento, ninguém pôde me dar carona. Então eu tive que pegar o velho e bom ônibus para voltar para casa, num bairro bem perigoso do Rio de Janeiro. É isso que tem acontecido. As pessoas elas não querem saber, elas parecem serem consequentes em relação ao horário. Parece que está tudo bem, que, desculpe da expressão, é como se elas tivessem assim, que se dane o povo, o importante é terminar a hora que eu quero. Porque muitos, infelizmente, muitos líderes têm seus carros. Não vou dizer carro de luxo, eu acho que o líder pode ter um carro, deve ter um carro, o carro que for, pode ser até um Rolls Royce, pode ser até uma Lamborghini, para mim não importa, eu não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, é muito confortável para um líder terminar um culto meia-noite, 1h da manhã, 11 horas da noite, e entrar no seu carro e voltar para casa. Ou pedir um carro, um Uber, um 99,
ou pedir um táxi e ir para sua casa de forma confortável. Certamente, ele vai chegar em casa bem rápido, ele não vai esperar ônibus, ele não vai ter trânsito, ele não vai ter o perigo do ônibus ser assaltado e muitas coisas a mais que ele vai evitar, porque ele é um líder. Ele pode ter um carro, ele pode pegar um táxi, ele pode pegar um Uber, não há mal nenhum nisso. Mas será que aquelas ovelhas que estão voltando para casa a pé, estão voltando para casa à noite, pegam um ônibus lotado, ou às vezes nem tem um ônibus? Quantas vezes já aconteceu, irmãos, de eu sair da igreja meia-noite e não ter ônibus para voltar para casa? Eu morava num lugar muito longe e era muito complicado. Então, graças a Deus, de uns anos para cá, eu tenho tido estava tendo uma espécie de uma cara de pau em que pedia carona a quem tinha carro para voltar para casa, porque a minha volta, o meu bairro onde eu morava, estava com ônibus escassos. Isso acontece no Brasil todo, irmãos. Pessoas do interior andam a pé para voltar para casa, andam 1 quilômetro, 2 quilômetros, andam de noite, andam a pé para chegar em casa, e principalmente na área rural, perigo de animais pela pista, perigo de ser assaltado, perigo de meninas serem estupradas. São tantas coisas que estão envolvidas nessa questão do horário, de você fazer um culto mais cedo, que as pessoas têm que refletir, os líderes têm que refletir, as igrejas têm que refletir. O mundo está cada vez mais perigoso. Amados, eu não quero ficar apenas nas minhas palavras, eu vou ler um pouco do que a imprensa fala sobre isso. A imprensa evangélica não, é a imprensa convencional. Tá aqui, eu botei rapidamente uma pesquisa aqui no Google, ok? Antes de começar esse vídeo, eu botei uma pesquisa aqui no Google. Eu botei horários de culto e eu botei a palavra violência. Olha que interessante. No canal 7 Segundos, né? No ano de 2013, igreja muda horário por causa da violência na cidade de Arapiraca, São Paulo. A igreja mudou de horário por causa da violência. Os evangélicos estão temerosos de circular à noite nas ruas de Arapiraca, São Paulo. Aqui um outro canal, Gaúchadas. Violência no Rio faz fiéis evitarem cultos e centros espíritas à noite. Olha só. Então até mesmo os espíritas estão mudando os horários para ter um pouco de segurança para retornar para casa. Olha que interessante, 27 de maio de 2019 diz o seguinte: violência no Rio faz fiéis evitarem de ir a cultos à noite. As igrejas estão readequando seus horários por causa do ir e vir. Evitam cultos durante a noite no Rio de Janeiro. Jornal da Paraíba. Igrejas mudam o horário de cultos e missas. Jornal da Paraíba. Um desses casos de violência que estavam se tornando recorrentes em frente ao santuário católico foi presenciado por um profissional de análise de sistemas. As pessoas vão dizer, algumas pessoas vão dizer: ah, mas quando você vai para a festa, você volta 1 hora, você volta meia-noite. Quando você vai no casamento, você volta às 2 da manhã. Quem não faz isso? Ah, mas você, Alexandre, está falando só por causa da igreja? Não, irmãos. A igreja tem cultos, às vezes às terças, às vezes às quintas, às vezes às quartas, às vezes sempre aos domingos, aos sábados, cultos dos jovens, cultos especiais. Tem um casamento. Quantos casamentos você vai por ano? Quantas festas que você vai por ano e você volta às 2 da manhã ou você volta à meia-noite? Não é sempre, né? Festas são coisas que não são tão constantes quanto você ir à igreja aos domingos, às quintas, às sextas. É disso que a gente está falando. Igrejas, ajudem, pastores, líderes, ajudem suas ovelhas, façam cultos mais cedo. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Será que é possível terminar um culto mais cedo? Eu estava falando com meu pai essa semana e falando o quão é importante ter toda a igreja no templo. Quão é importante ter a igreja alegre, feliz à noite, louvando e adorando ao Senhor. Mas, morando longe, tendo que pegar ônibus, fica tudo muito mais difícil. Por que não pensar um pouco mais? Por que não refletir se é importante para você as suas ovelhas ou não? As suas ovelhas são importantes para você? As suas ovelhas são importantes para a sua igreja? Então, pense, repense, fazer um culto mais cedo, 18 horas, para terminar às 20 horas. Olha, vai sobrar até tempo, mais tempo para os irmãos se confraternizarem. O culto não é apenas fazer, cantar, pregar ou dar um testemunho. O culto também é quando você se reúne com seus irmãos e você tem comunhão. Às vezes o culto termina às 10 horas da noite, 10h30 da noite, 9h50, terminando, as pessoas saem correndo. Ou então ficam um pouco mais pela cantina para conversar um pouco mais com os irmãos. Igreja também é momento de comunhão. E se você termina um culto às 8 da noite, 8h30, as pessoas ainda têm ali uma meia hora para conversar, para se conhecer, para se rever os irmãos, as crianças formarem amizade. Tudo isso vai beneficiar a sua igreja se você termina um culto mais cedo. Agora, se você termina um culto 10h30, 10 horas, 10h30, e o povão tem que voltar para casa, tem que subir o morro, tem que andar a estrada, tem que andar por uma estrada escura, eles ficam
na mão. E quem tem carro, pega o seu Uber, pega o seu carro, confortavelmente, certamente vai chegar em casa bem antes do povo que ainda está no ponto do ônibus. Eu sou Alexandre Passos, estou aqui toda semana para bater um papo com vocês, papo aqui de crente para crente, com pessoas que têm certeza que já passaram por tudo que eu já passei ou que posso vir a passar ainda. É a vida do cristão. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu pastor. Não ofenda seu pastor por causa disso. Vamos orar para que eles tenham o bom senso de terminar o culto um pouco mais cedo. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações, saber quando vai ter vídeo novo, né? E eu peço você dar um like se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Deus te abençoe poderosamente. Tchau, até o próximo vídeo.